Muito bem, atenção, agora eu quero falar pra você, nós estamos no horário do café da manhã, não é isso? Mas daqui a pouquinho tem hora do almoço e pra você que gosta de comer bem, pra você que gosta de almoçar bem, eu quero falar pra você da melhor marmita de Fortaleza, disparado a melhor marmita de Fortaleza. Por quê? Porque são ingredientes selecionados, feito com amor, toda uma preparação caprichada, cardápio variado todos os dias, proteínas variadas, várias opções para você escolher, não tem só aquelas mesmas opções, são várias opções para você escolher, guarnição, várias opções para você escolher. Tô falando para você da Marmitaria Comer Bem, localizado ali no Conjunto Ceará. Marmitas médias, marmitas grandes, marmitas a partir de R$ 12. Você encontra na Marmitaria Comer Bem, você pode fazer o seu pedido, entrega a domicílio. Você que é do Conjunto Ceará, bairros adjacentes ao Conjunto Ceará, vai comer da melhor marmitaria de Fortaleza, que é da Marmitaria Comer Bem. Atenção ao endereço e o telefone. Na Rua 218, Casa 710, Conjunto Ceará. Rua 218, Casa 710, Conjunto Ceará, segunda etapa. O telefone é o 9260 4820. 9260 4820. A partir de 5 marmitas tem entrega grátis. Então atenção, você está realizando alguma obra aí no Conjunto Ceará, você tem empresa, tem os seus funcionários, tem a sua loja, tem o seu comércio. A partir de 5 marmitas tem entrega grátis. Então pediu 5 marmitas, já ganha a entrega grátis. E tem sempre aquele agrado, é um refrigerante, é um doce. O pessoal da Marmitaria Comer Bem sempre agrada os seus clientes. Eles sabem agradar, sabem trabalhar, comida boa de verdade, chega quentinha, não é aquele negócio de você pedir a sua quentinha, demora pra entregar e chega fria, não, vai chegar quentinha, saborosa. Marmitaria Comer Bem. Atenção, você já pode fazer o seu pedido e a partir de 11 horas já sai pra entrega. A partir das 8 já faz o pedido, a partir das 11 já sai pra entrega. 9260 4820, Marmitaria Comer Bem, a melhor marmitaria, a melhor comida caseira de Fortaleza. Grande abraço, Marmitaria Comer Bem. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quarta-feira, dia 13, estamos ao vivo, começando mais uma edição do Manhã de Bênção. Muito bom dia Fortaleza, bom dia Ceará, bom dia Brasil. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quarta-feira abençoada, quarta-feira de vitória. Hoje 13, nós estamos juntos aqui nessa quarta-feira, vamos até 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho tem resposta, tem conselho, tem pastor Márcio Prado, tem pregação da palavra de Deus. E a sua participação já começa a chegar através do nosso WhatsApp 859-9675-5511. Participa, manda a sua mensagem, o seu alô, o seu abraço, o seu pedido de oração. Conta as bênçãos de Deus, testemunho aí de vitória, aquilo que você tem alcançado através da oração, através do clamor. Conta aí os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida, na sua história. Conta pra gente, manda o seu depoimento aí, é muito importante, tá bom? Tá precisando de oração? Manda o seu nome, da família, de quem esteja necessitando de oração. Hoje, quarta-feira, é quarta-feira de campanha em Maracanaú, na Rua 1, número 2024, Cágado, no Maracanaú, no Residencial 1. É muito fácil, nossa igreja. Você vem estar conosco hoje para ouvir a palavra de Deus, para clamar ao Senhor, para orar, para receber uma mensagem do trono de Deus para o teu coração. Nossa igreja tem salinha das crianças, pode trazer os filhos, tem amplo estacionamento para você guardar o seu veículo, então vem, porque vai ser uma quarta-feira abençoada para a glória do Senhor. Amanhã, quinta-feira, é lá na Vila Peri, é lá na Cônego de Castro, 19h20, a nossa grande campanha com o pastor Márcio Prado pregando a palavra de Deus. No Maracanaú também hoje, pastor Márcio Prado ministra a poderosa palavra de Deus. Você não pode ficar de fora desse momento tão especial na presença de Deus, tá bom? Quero falar para você que nós estamos pela TV Metrópole, canal 16.1, pelo YouTube, pelo aplicativo, pela rádio. São 4 plataformas simultaneamente o programa acontecendo e você sendo abençoado através dessa programação maravilhosa. Quero também falar para você que você pode ter o nosso aplicativo, baixar o nosso aplicativo, que é de graça, não vai pagar nada e você vai ter na palma da sua mão todos os dias, 24 horas, mensagens com o pastor Márcio Prado, louvores para você que trabalha aí. É só ligar o aplicativo,
vai passar o dia ouvindo louvores, a mensagem de Deus, momentos de oração, as respostas. Nosso aplicativo é de graça, então baixa Rádio Vida Fortaleza Web. Rádio Vida Fortaleza Web é o nosso aplicativo para você baixar e ter na palma da sua mão, aí ouvindo na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, conecta no Bluetooth do carro e aí você vai passar o dia ouvindo a nossa rádio e sendo abençoado. Rádio Vida Fortaleza Web, baixa o nosso aplicativo, tá bom? O programa apenas está começando nessa quarta-feira abençoada. Vamos às respostas, conselhos com o nosso pastor Márcio Prado e daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui no Manhã de Bênção. Eita. Pastor, bom dia. Bom dia. Lhe admiro muito. Tem uma pergunta. Me afastei da igreja a qual eu congregava porque vi o pastor pregando uma coisa e vivendo outra. E, para falar a verdade, eu não creio nessa história que dizem que nós não devemos olhar para o homem, e sim para Deus. Eu nunca vi isso na Bíblia. Ao meu ver, nós temos que olhar para o homem sim, porque ele deve ser uma referência de exemplo. Se ele prega, ele tem que viver aquilo que ele prega. Mas aí ela é uma mulher? É um homem. É um homem. Ele está afastado do evangelho? Ou ele está em outro ministério, em outra igreja? Ele botou, me afastei da igreja. Certo, mas ele se afastou da igreja e está no mundo. Ninguém sabe se está em outra, né? Não está no mundo ou ele está firme, fiel a Deus, congregando noutra igreja, noutro ministério? Não falou. Tá. Mas pelo que ele dá a entender aí, é que ele se afastou da igreja de maneira geral, né? Isso. Entendeu? Se ele prega, não vive, ele não pode estar à frente de uma igreja. O que o senhor acha? Primeiro, o que eu acho é o seguinte, eu acho aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que olhar fixamente para Jesus, porque ele, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. O que a Bíblia mostra é que todo homem é falho. Todos os grandes homens de Deus, os líderes, em algum momento eles cometeram erros e pecados. Moisés feriu a pedra e foi desaprovado por Deus. Davi cometeu um pecado absurdo, de uma maldade, de um mau caratismo tremendo. E foi um homem que Deus declarou sobre ele, dizendo que era um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. E cometeu pecados absurdos de mau caratismo, de maldade, homicídio. Então, assim, se você for observar a história de todos os homens, grandes homens de Deus, todos eles em algum momento fracassaram, em algum momento erraram, e Deus deixa isso bem claro, porque Deus não esconde o pecado de ninguém. A Bíblia, ela exalta as qualidades, mas ela também, ela traz, né? Ela, como se diz assim, ela denuncia os defeitos. Além de ela exaltar as qualidades, ela denuncia os defeitos, para mostrar para todos nós que o homem é falho, que não existe supercrente, que não existe pessoas perfeitas, embora a perfeição seja um alvo, embora a perfeição seja um objetivo, sejam perfeitos ou sedes perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, mas é um patamar de perfeição que a gente nunca vai alcançar nesse plano, não. Eu posso tentar melhorar cada dia, hoje, amanhã ser mais perfeito do que o que eu fui hoje, e buscar essa perfeição, e buscar esse melhoramento de vida, de caráter, de espiritualidade, de crente, mas esse objetivo de perfeição, que chega ali no patamar de Jesus, nós não vamos alcançar aqui nesse plano. Então, todo homem é falho, todo homem comete erros. Não existe super pastor. Não existe super pastor. Não existe homem que não tenha pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A própria Bíblia diz isso. A própria Bíblia diz isso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, assim, todos nós, às vezes o camarada tem assim aquele aspecto de santarrão,
mas ele é ganancioso, ele é corrupto, ele está ligado à corrupção, está ligado a coisa errada. Então, assim, às vezes até quem você pensa que é santarrão não é, porque todo homem é falho. Existem aqueles homens que são quebrantados, são falhos, mas são quebrantados, se humilham, pedem perdão a Deus e não se conformam com situações de pecado na sua vida e luta contra o pecado e se santifica e se mantém íntegro e permanece íntegro, né? Mas todos os homens estão sujeitos a cair, estão sujeitos à queda, todos, sem exceção, não existe supercrente. Não existe ninguém acima do bem e do mal. Ninguém virou anjo ainda, né? Ninguém aqui virou anjo. Então, assim, não existe esse supercrente. Baseado nisso, eu aprendi para a minha vida, porque se eu for buscar motivos para me decepcionar com a igreja, com as pessoas, com a liderança, se eu estiver atrás desses motivos, então o diabo vai colocar 1 milhão de motivos na minha frente. 1 milhão de motivos na minha frente. Então nesses anos de evangelho que eu tenho, nesses poucos anos de evangelho que eu tenho, eu já fui traído, eu já sofri com ingratidão, eu já fui perseguido, eu já sofri com a inveja, eu já sofri com a maldade, eu me decepcionei com muita gente e teve gente que se decepcionou comigo também, ok? Porque isso é humano. A igreja é formada de seres humanos. Na igreja está o joio, na igreja está o trigo, na igreja tem pessoas boas, tem ovelhas, discípulos e servos, na igreja tem lobos disfarçados de ovelha, na igreja tem todo tipo de gente. Como eu estava dizendo no quadro que você estava assistindo, a igreja é um hospital espiritual. Então eu aprendi a ter respeito pela liderança. Por exemplo, os meus pastores tinham muito respeito por eles, aprendi a honrá-los, primeiro a ter muito respeito por eles, aprendi a honrá-los, respeitá-los, obedecê-los no Senhor, mas sempre tive os pés no chão para entender que aquele homem, ele é falho, ele vai falhar em algum momento. Em algum momento ele vai precisar ser restaurado. Foi assim com Elias, o profeta, que entrou em estado depressivo, precisou ser restaurado, entendeu? Foi assim com os grandes homens de Deus. Jacó era um enganador, né? Então, assim, o homem é falho. Eu aprendi a olhar para Jesus, que é autor e consumador da minha fé. E sabe de uma coisa? De que se queixa o homem, diz a palavra do Senhor? De que se queixa o homem? Que se queixe dos seus próprios pecados. Vou repetir. De que se queixa o homem? Que se queixe dos seus próprios pecados. Às vezes a gente quer uma desculpa. A gente quer uma desculpa para se afastar do evangelho. A gente quer uma desculpa para justificar o nosso pecado. A gente quer uma desculpa para justificar o nosso erro. A gente só quer uma desculpa, né? Não há nada que alguém faça, que alguém diga, ou um erro que alguém cometa, que me faça me afastar do evangelho e da presença de Deus e da igreja. A igreja é um treinamento, é um exercício, um treinamento para ir morar no céu. É a prática do perdão contínuo, é a prática da aceitação, é a prática da renúncia, é a prática da convivência, é a prática de amar os contrários, de amar aqueles que nos perseguem, de abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Essa é a convivência da igreja. É a gente ir forjando o caráter, se santificando para um dia ir morar no céu. Então, eu acredito que a razão do seu afastamento, do seu fracasso, não foi o erro do pastor, tá? Até porque, às vezes, a gente tem um critério muito rigoroso com relação à conduta das pessoas, né? Não é, Breno? A gente tem um critério muito rigoroso, né? Tem crente que se o pastor for brincar, jogar futebol, aí já não serve mais para ser meu pastor. Isso aí não é crente, não. Não é? Então, como a gente às vezes quer embutir Deus dentro de um recipiente fabricado pela nossa própria mentalidade, a gente quer embutir Deus. Então, na nossa cabeça, Deus é assim porque eu penso que Ele é assim. Deus tem que ser desse jeito, Cristinei, porque eu penso que Deus é desse jeito. Eu tento ali enlatar Deus.
Dentro das minhas concepções, dos meus conceitos, eu quero enlatar Deus. Eu não consigo entender que Deus vai muito além, que Deus está muito acima dessa minha mente limitada de conceitos e concepções. Do mesmo jeito, a gente quer enlatar as pessoas. O marido quer que a mulher seja igual como a mãe dele era. Né? A mulher quer que o marido seja a fotocópia do pai que ela teve, que ela ama, que é um motivo de orgulho para ela. E aí a gente quer moldar as pessoas. Então, eu quero um pastor que seja dentro desses parâmetros, desses conceitos que eu tenho de um homem de Deus, que tem que ser um homem de Deus. Então, aí se o pastor se veste diferente é um problema, se ele joga futebol é um problema, se ele gosta de sair com o pessoal para se divertir, com a família, com os amigos, já é um problema, entendeu? Então, o cara tem que andar pisando em ovos para tentar agradar todo mundo, e o pior é que ninguém consegue. Cristinei está cansado, né, Cristinei? Ninguém consegue agradar todo mundo, Breno. Ninguém tem esse poder de agradar todo mundo. Então, a gente se preocupa em agradar a Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ok? Então, a gente às vezes se impõe a um nível de exigência, mas nada mais é do que a gente estar atrás de desculpas para querer justificar. É igual aquela pessoa que sabe que tem que treinar todos os dias. Mas todo dia ela diz, eu acho que eu estou com uma dor de cabeça hoje. Ixi, hoje está chovendo. Dia de ontem, né? Chovendo. Ai, a chuvinha, eu vou ficar em casa deitado. Aí não foi treinar porque a culpa é de quem? A culpa é da chuva. Né? Aí porque eu estou com uma dorzinha aqui na perna, estou com um negocinho. Sabe, sempre uma desculpa para justificar aquilo que não justifica. Volte para a casa de Deus. Volte para a presença do Senhor. Porque isso aí não se justifica. Tá certo? A não ser que sejam pecados gravíssimos, né? Não sendo, isso aí não se justifica. Tá bom? E se fossem pecados gravíssimos, você saía de uma igreja para ir congregar em outro lugar. Você não se afastava do evangelho. Né? Nunca me desviei por causa do pecado de ninguém. Já vi coisa assombrosa, já vi coisa assustadora, mas nunca me desviei por causa do pecado de ninguém. Tá bom? Cheiro, um abraço, Deus te abençoe, fica bem, fica em paz. Deixa eu ver. Pastor, meu marido é um ótimo esposo, vai comigo para a igreja, um ótimo pai, é crente, é um homem de caráter, provedor, não tenho nada a reclamar do meu marido. Pastor, mas... Porém, contudo, todavia, uma vez por mês, ele gosta de tomar vinho em casa, sozinho, escutando Bruno e Marrone. Eita pau. Tem algum problema, pastor? Tá pau, hein? Tomando um vinhozinho e... Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, né? Meu Deus. Eita pau. Logo o Bruno e Marrone. Hã? Específico, que né? Bruno e Marrone. É só sofrência, né? Só sofrência, né? Então, assim, é complicado aí, viu, irmã? Qual é a igreja que vocês pertencem? A orientação do pastor é importante, né? Diante de uma situação assim, se ele é um homem de Deus, se ele tem caráter, se ele é um bom esposo, se ele é um bom pai. Quer dizer, é o marido perfeito, só não é 100% perfeito, porque pelo menos uma vez por mês ele gosta de tomar um vinho e escutar Bruno e Marrone. Tá, é algo que atrapalha a vida espiritual dele, com certeza. Mas assim, eu não vou julgá-lo, condená-lo, porque a questão do vinho, ela é muito... Porque nós temos duas questões, o vinho e o ouvir música romântica, né? O vinho e ouvir música romântica. Então, assim, são duas questões polêmicas no meu evangélico, né? A questão do vinho há uma grande polêmica sobre isso. Aqueles crentes radicais, aqueles crentes que são bem assim, né? Eles costumam dizer que o vinho, na época de Jesus, não tinha álcool. Quem tem um pouquinho de lucidez que lê a Bíblia sabe, tem certeza que o vinho, na época que Jesus, tinha álcool, sim. Porque naquele tempo o vinho era suco de uva. Não. Era tão suco de uva... Peraí, tu vai falar. Suco de uva sempre foi suco de uva e vinho sempre foi vinho.
E a Bíblia diz que Jesus tomava vinho. Aí alguém disse, mas o vinho que Jesus tomava não tinha álcool. Isso é um absurdo. Isso é de uma ignorância completa, de falta de conhecimento. O vinho que Jesus tomava tinha álcool. Porque o problema não é você tomar vinho. O problema é você se embriagar com vinho. O pecado está na embriaguez. O vinho é bíblico. Você encontra o vinho no Antigo Testamento, você encontra o vinho no Novo Testamento. Nunca na Bíblia foi condenado, ou a Bíblia diz que é pecado tomar vinho. Nunca foi. Agora, eu não estou fazendo apologia ao álcool. Não é, Breno? Existem pessoas que têm problema de alcoolismo que não pode nem cheirar a tacinha de Santa Ceia se for vinho de verdade. Não pode nem cheirar a tacinha de Santa Ceia se for vinho de verdade. Por isso que a gente faz a Santa Ceia com suco de uva. É uma representatividade. Mas não pode nem cheirar a Santa Ceia, a tacinha. Entendeu? Porque tem problema de alcoolismo. Mas existem os pastores na Argentina almoçam tomando 2 taças de vinho. Isso aí não é problema na Argentina, né? Isso depende da cultura de cada lugar. Aqui é um bitolão, porque se tomar vinho é porque está pecando, quer pecar porque está pensando nisso aqui e tal. Não é assim. A Bíblia diz que o vinho alegra a alma, né? Que o vinho era motivo. Não tinha um casamento bíblico sem vinho. Jesus transformou a água em vinho, ele não transformou a água em suco de uva, ele transformou água em vinho e no final o cerimonialista disse, por que eu já vi diferente, já vi servir primeiro o vinho bom para depois servir o vinho ruim, mas aqui foi o contrário, servir o melhor para o final, então o melhor ficou para o final, era o melhor vinho. Então o vinho sempre foi vinho. Então, dependendo da forma, eu não vou julgar o cara, dizer que ele está pecando, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, diz a palavra do Senhor. Então, eu não vou julgar o irmão, dizer que ele vai para o inferno porque ele está tomando vinho, né? Uma outra questão é a música romântica. Não tem nada demais, dependendo da música, dependendo do sentido, do teor da música, da proposta da música, dependendo disso, eu acredito que não tem nada demais. Por exemplo, os meus filhos cresceram eu cantando aquela canção, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu cantava isso para os meus filhos, né? Dia desse, o Ian pequenininho, eu cantava isso para o Ian todos os dias. E cantava louvor também. Aí, é uma canção que a pessoa diz, é mundana. É, mas ela só fala de amor. É uma poesia, não é uma poesia? É uma poesia cantada. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o ar, o infinito, tem mais valor que o meu amor ou é mais bonito, né? Então é uma poesia, tá entendendo? De alguém cantando para alguém que a pessoa ama. Então aí eu não vejo nada demais. Amém ou não amém, Cristinei? Tu ia falar alguma coisa a respeito do vinho, o que era? Era tão forte o vinho que eles tomavam com água. Eles botavam a água para poder dar uma... Dá uma aliviada, né? É, pois é. A ceia, o apóstolo Paulo disse para os irmãos, olha, eu soube que os irmãos estão se embriagando na ceia. Só se embriagam com aquilo que tem álcool, né? Eu soube que os irmãos estão se embriagando na ceia. Aconselho que aparte o vinho um pouquinho, né? Que não use o vinho assim na ceia, não. Tá entendendo? Então, assim, mas ele não disse, vai todo mundo para o inferno, vai não sei o quê, não. Né? Então, assim, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que o vinho está sempre presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Agora, ouvi uma canção, agora, com que intenção ele faz isso, né, Breno? Deus é o Deus que sonda, o Deus é o Deus que sonda as nossas intenções e as nossas motivações, né? Com que intenção o cara faz isso? Será que não é para lembrar o passado? Lembrar uma paixão do passado, né? Roer um pouquinho ali, uma vez por mês, roer, se lembrando da Clementina de Jesus, né? Então, eu não sei e não vou julgá-lo, porque eu não sei o que é que está no coração dele, não sei qual é a intenção dele. Eu sei que você devia conversar com seu marido, pedir uma orientação ao seu pastor, pedir para o seu pastor conversar com o seu esposo, para ver isso aí, entendeu? Mas não é motivo para a gente fazer um cabo de guerra por causa disso aí, não. Tá bom? Então, um cheiro, um abraço, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.
O religioso se preocupa em cumprir tabela. Ele vem para o culto, mas a alma dele está distante de Deus. Ele está no ambiente religioso e ao mesmo tempo ele está pensando que está perto e está longe. Porque o adorador é quebrantado. O adorador, ele valoriza a ação do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Multidões de demônios Deus fez cair por terra no dia de hoje, só para você chegar nesse lugar. Você não tem noção, pode glorificar o Senhor. Você não tem noção da guerra espiritual que está acontecendo nesse exato momento. Porque pessoas que deveriam estar mortas, hoje estão sentadas nessa cadeira. Gente que o inimigo oprimiu, escravizou, acorrentou, devia estar hoje lá num buraco, e essa pessoa está aqui. Amém ou não amém? Diz, irmão, o inimigo sabe. Com certeza ele sabe o tamanho da obra que Deus vai fazer na sua vida. Alguém está me ouvindo aqui? Deus é um Deus de, olha para cá, Deus é um Deus de relacionamento. Qual é a direção, o conselho que um pastor possa dar para uma pessoa? Ela quer apenas um conselho emocional, psicológico. Mas qual é o direcionamento espiritual que um pastor pode dar para uma pessoa que está sofrendo, se essa pessoa não quer nada com Deus? Ela quer a bênção de Deus, mas ela não quer o Deus da bênção na vida dela. Amém ou não amém? Diz para quem está perto, irmão, não dá para a gente viver o melhor dos dois mundos. A religião é isso. A religião é isso. Se você for para o candomblé, para a feitiçaria, o macumbeiro, a macumbeira lá vai pedir o quê? Uma galinha, uma garrafa de cachaça, um maço de cigarro. Vamos fazer um despacho aqui para o seu marido deixar amante. E você vai lá e paga o que ela quer, e leva o que ela quer, e faz aquela pagelância toda, aquele trabalho. E ela não está nem um pouco preocupada com a sua vida. A religião é isso. Me desculpa a sinceridade, irmão. Olha para cá. Eu não quero ofender ninguém. Eu não quero ofender a fé de ninguém. Mas me desculpa. Que sentido faz? Que sentido faz uma missa de sétimo dia? É pela alma da pessoa que morreu. Quem de nós aqui, numa missa, numa oração, num culto, pode mover 1 centímetro do estado que a pessoa está depois que morre? Da posição que ela está depois que morre. Quem de nós aqui, com reza, com oração, pode mover 1 centímetro para a direita ou para a esquerda? Sabe por quê, irmão? Porque desse dia onde essa pessoa iria passar a eternidade, ela teria que decidir aqui, enquanto ela está viva. Tem que decidir aqui. Diz, o seu destino precisa ser decidido aqui, nessa noite. Deus não se deixa escarnecer. Olha para cá. Olha para mim. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é um menino do buchão. Deus não é um velho gagá que a gente engabela, que a gente manipula com as nossas chantagens emocionais e com as nossas desculpas que só servem para enganar nós mesmos. Senhor, no meu caso, tu sabe, né?
O mesmo Deus que é misericordioso, e a Bíblia diz que suas misericórdias se renovam a cada manhã, e não é a causa de sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas o mesmo Deus que é misericordioso, Ele também é justiça e juízo. Amém ou não amém? Deus é bom. Deus é bom. Se eu decido estar perto dEle, se eu decido colocar minha vida na presença dEle, então se cumpre o Salmo 91. E só assim se cumpre o Salmo 91. Porque o Salmo 91 começa falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora em Deus, aquele que está com Deus. Você só mora com quem você se relaciona. A sombra do Onipotente descansará. O Salmo 91, com todas as suas promessas. Olha para cá. Eu quero Deus, eu preciso de Deus para alcançar um objetivo. E alcançando esse objetivo, não volto mais. Não volto mais. E às vezes achamos que Deus está preocupado com a nossa religiosidade. Ele não quer religiosos, Ele quer adoradores. Alguém está me ouvindo aqui? E uma das piores decisões na sua vida, uma das piores decisões da sua vida é ser ingrato. É ser ingrato. É não reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. Quantos livramentos de morte! Quantas ciladas de morte, Satanás, o laço do passarinheiro que foi preparado para tirar a sua vida, Deus foi lá e desfez. Sabe por quê? Porque Ele já sabia que um dia você iria estar aqui. Diz para quem está perto quantas e quantas vezes o inimigo quis tocar na tua vida e o Senhor não permitiu. Quem tem guardado a nossa casa? Quem tem guardado a vida dos nossos filhos? Quem tem nos dado saúde para trabalhar e produzir? Quem não tem deixado faltar o pão na nossa mesa? Então levante suas mãos para o alto e agradeça ao Senhor. Na sua hora mais difícil não fica ninguém. Os amigos, os bajuladores, eles cercam a sua vida quando você está bem. Você está bem? Não faltam amigos. Mas na sua pior hora, conta-se nos dedos de uma mão as pessoas com quem você pode contar de verdade nessa vida. Naquela pior hora, e eu não desejo isso para ninguém, quando você estiver num leito de UTI, são poucas as pessoas que vão restar. Quando você estiver desempregado e passando fome com seus filhos, talvez alguém vá deixar uma cesta básica na sua casa. Mas você liga para os amigos e diz: amigo, me ajuda, amigo, trabalha na empresa, amigo, faz alguma coisa por mim, amigo, o cara vai dizer: ô rapaz, sinto muito, não dá para eu fazer nada por você não. E quem é que de repente chega com a providência? Naquela pior hora, no pior momento, quando você diz: Deus, eu não aguento mais, aí a porta se abre. Aí você chega para a igreja: pastor, a porta se abriu, pastor, na pior hora, Deus chegou com a providência. Cadê você depois disso? Oi, irmão. Você estava desempregado, falido, fez voto com Deus, fez compromisso com Deus. Cadê o dízimo, irmão? Você não vem mais para a fila, você não dizima mais.
tem outras prioridades. Amém ou não amém? Diz para quem está perto, não seja ingrato. Não. Você pode falar com mais força. Não seja ingrato. Alguém está me ouvindo? Diz para quem está perto, não seja orgulhoso. Não seja arrogante. Porque tem gente que olha para os outros de cima para baixo. Não quero amizade com você, você não é do meu nível. Meu nível está. Não gosto daquela pessoa, cria um ranço dela. O que essa pessoa te fez? Nada, eu só não vou com a cara dela. Alguém está me ouvindo? Bem feito, bem feito. Bem feito. Vou até carimbar aqui a sua passagem. Olha para cá. O camarada conheceu uma mulher na juventude, se casaram, passaram fome juntos, tiveram seus filhos. Vou falar de uma história real. E a mulher trabalhando, lavando roupa, para poder pagar os estudos do marido. Ele tinha um sonho, o sonho de ser doutor, o sonho de ser advogado. Então ela disse, meu filho, o seu sonho vai se realizar. Então ela trabalhava, lavava roupa, cuidava de criança, ia para o trabalho dela, chegava, lavava roupa, e trabalhando, e pagando mês a mês a faculdade dele, pagando mês a mês a faculdade dele, pagando mês a mês. Ele se forma, passa no concurso público, é doutor. E ele olha para a esposa e a despreza, e a desonra, não valoriza o sacrifício que ela fez, não perde a oportunidade de humilhar, de machucar, e chega na igreja, levanta as mãos e dá glória a Deus. Pare de humilhar sua esposa, pare de humilhar seus filhos, deixe de ser arrogante, porque a palavra diz que Deus dá graça para o humilde, mas Ele abate o soberbo. E tenha muito cuidado com o orgulho. O orgulhoso não consegue se arrepender dos seus pecados. O orgulhoso não reconhece os seus erros. O orgulhoso é sempre o dono da razão. Ele nunca está errado. Você conhece pessoas assim? O orgulhoso, ele não tem coragem de chegar para Deus e falar a verdade. De abrir o coração de maneira sincera. Vai sempre, o orgulho ele é cheio de camuflagens. Se eu pedir para levantar a mão e dizer aqui, quem é humilde? Todo mundo vai levantar a mão. Porque aqui agora todo mundo é humilde. Não vai levantar a mão todo mundo? Mas pisa no pé dessa criatura, pisa só no pé, no dedinho do pé. Dizem que quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Você já ouviu isso? Amém ou não amém? A questão é, será que eu vou ser o mesmo? No meu passado, quando eu comecei a tomar conta de igreja, minha igreja era pequenininha e o sofrimento era grande, a dificuldade era grande, e para estar nos cultos depois de um dia de trabalho era exaustivo demais, mas eu tinha muita energia. Então às vezes eu passava em frente a igrejas, galpões que não eram nem perto do que é esse espaço aqui. Olha para cá! Que não dá, sabe, não dá nem a metade disso aqui, um quarto, um terço dessa nave. Eu passava em frente àqueles galpões, eu dizia, Deus, por que todo mundo cresce e eu não cresço?
Por que eu vejo tanto pastor crescendo, a igreja multiplicando, e eu não cresço? E Deus falou ao meu coração, você não está preparado. Amém ou não amém? Você não está preparado para administrar. Você não está preparado para ser um pastor de uma grande igreja. Mas no tempo certo eu vou cumprir a promessa na sua vida. Hoje eu entendo. Naquele tempo eu não entendia, mas hoje eu entendo. Deus jamais vai dar para mim e para você qualquer coisa que não estamos preparados para receber e nem para administrar. Amém ou não amém? Faça cair por terra todo o orgulho nessa noite. Peça perdão para quem você tem que pedir perdão. Se reconcilie com quem você tem que se reconciliar. Engula esse orgulho num saco e faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Quem não é curado no processo, não chega na promessa. Diz aí, quem não é curado no processo, não chega na promessa. E se chegar, chega doente. Davi chegou na promessa. E ele estava curado. Não havia ódio, não havia mágoa, não havia ressentimento, não havia sentimento de vingança. Davi estava curado. E ele chora a morte de Saul porque ele amava Saul. E ele fica indignado e perguntou para aquele jovem, quem é você? Quem você pensa que é? Para tocar na vida do ungido do Senhor, quem é você? Aquele jovem achou o quê? Eu vou ganhar um presente do rei, eu vou ganhar uma porção em prata, em ouro. E Davi rasgou as suas vestes. Diz para quem está perto de você, irmão, você passa sem qualquer coisa nessa vida. Você não passa sem Deus. Se liberte hoje. Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que impede o agir de Deus na sua vida, tudo aquilo que atrapalha o agir de Deus na sua vida, se liberte, decida hoje. E se você decidir, Deus vai te ajudar, e Deus vai te dar o suporte, a direção, o livramento, a provisão que você precisa. Se liberte de toda mágoa, de todo ressentimento, de todo sentimento de vingança, de todo desejo de retribuir. Alguém está me ouvindo aqui? Pergunte, quem será você depois da vitória? Porque ela vai chegar. Quem será você depois do milagre? Porque ele vai acontecer. Quem será você depois da promessa? Porque ela vai chegar na sua vida. Deixa eu ser profeta. E se você crê nisso, abra a sua boca. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas. Agora eu quero que você saia do seu lugar e venha para cá. Vocês que estão aqui, venham para cá. Vocês que estão aqui, venham para cá. Sai do teu lugar, venha orar. Traz teu celular, traz teus pertences. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz Pela metade. não vou viver uma parte Completo ele. fará.
não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora pois eu sirvo um Deus que É tão grande em apenas um instante. faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou Viver uma parte. por completo Ele fará. Bem forte, bem forte, bem forte. Vou viver completas, vai fazer cumprir. Não vou temer. O projeto vem. Oh, recarabassuri anderevalabas. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo. Você que está aí atrás, declare, declare ao Senhor: meu Deus não falha. Não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Coloque a mão no seu coração. Isso, dá lugar ao Espírito do Senhor. Diga para Deus: Senhor, a minha alma tem sede. A minha alma tem sede da tua presença. Senhor, toca na minha vida hoje. Me cura. Me cura na minha interioridade. Senhor, arranca da minha vida tudo que não te pertence. Me cura na minha mente. Repreende, Senhor, todo pensamento maligno, todo pensamento de morte, a loucura, a confusão que se criou na minha mente. Cura-me, Senhor, dos meus aleijões, aleijões na mente. Senhor, eu te apresento todo aquele que chegou aqui acorrentado, oprimido pelos vícios. Eu declaro, Senhor, eu declaro na autoridade do nome do Senhor Jesus: seja liberto hoje, seja liberto hoje, seja liberto hoje, em nome do Senhor.
Que toda cadeia de opressão caia por terra. Diga: Senhor, eu quero ser curado por dentro. Depois o Senhor me cura por fora. Me cura primeiro por dentro. Sara o meu coração. Me liberta do meu passado. Me liberta de toda mágoa, de todo ressentimento. Me transforma numa pessoa melhor, Senhor. Hoje eu estou aqui para declarar, Senhor, que a minha vida sem Ti não vale a pena. Viver sem Ti, Senhor, não vale a pena. Sem mim nada podeis fazer. Ore, 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 ore. Pastor Wallace, glória a Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar a Ti, engrandecer ao Senhor por tudo que está acontecendo aqui nessa noite. Te louvo por cada vida, cada um de nós que conseguimos romper com as adversidades, com as lutas, com as dificuldades, Senhor, e chegar neste lugar nessa noite. Para mais um dia, mais uma semana, mais uma quinta-feira de um propósito que tem, Senhor, como objetivo, Senhor, transformar a realidade da nossa vida, porque essa é a vontade do Senhor, trazer uma mudança definitiva na realidade da nossa vida, em todos os aspectos e em todas as áreas. Senhor, traz entendimento a cada um de nós que estamos aqui. Nos faz entender, Senhor, e glorificar a Ti, e ser grato a Ti, até pelas lutas. Querendo nós admitirmos ou não, todas as lutas, as adversidades, os problemas, as circunstâncias com poder, que nos vieram contra a nossa vida, nos encurralaram no centro Você da vai Tua ser presença. transformado por Deus. Todos os problemas nos Você trouxeram vai ser até a Tua presença. transformado. Sua vida vai ser A transformada. luta que cada um está enfrentando aqui nos trouxe até a Tua presença. Senhor, de alguma forma nós chegamos aqui, Senhor, por uma luta ou por alguma adversidade. Não todos, é verdade, mas muitos de nós que estamos aqui fomos, Senhor, chegamos neste lugar por causa de uma adversidade, e eu louvo a Ti pelo problema que nos trouxe até a Tua presença. Porque aonde pessoas julgavam ser o nosso fim, é o início de uma grande mudança e de uma grande transformação na vida de cada um que está aqui. Não existe absolutamente nada que o Senhor não possa fazer. Não há porta que o Senhor não possa abrir. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar nessa noite. Não há demônio que o Senhor não possa repreender. Não há sepultura que o Senhor não possa fechá-la nessa noite. Eu creio no nome do Senhor Jesus, que nessa noite a unção do Senhor que quebra o jugo já está operando neste lugar. Cresce junto. Em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, então eu te agradeço. Eu te agradeço, porque eu estou no lugar certo, na hora certa, Aleluia. no dia certo, no exato momento, no momento certo, porque esse é o ponto crucial, aonde muita gente julga que é o fim da história. Esse é o momento que Deus vai trazer uma transformação na realidade da nossa vida, porque tudo que é colocado nas mãos de Deus é transformado, é multiplicado, é abençoado, é glorificado. Tudo aquilo que é colocado nas mãos de Deus é transformado. Eu creio, Então, Senhor. se chegou alguém aqui, Senhor, com opressão ou com depressão,
com síndrome do pânico ou com Em transtornos, nome do Senhor Jesus. nessa noite já caiu por terra no nome do Senhor Toda Jesus. obra de feitiçaria, de Toda bruxaria, obra maligna já foi repreendida. Toda obra de palavra macumbaria. contrária, toda palavra de inveja. Satanás, deixa essa todo casa. mal já deixa essa começou a vida, cair eu por te terra. repreendo. Em nome do Sai dessa Senhor vida, Jesus. sai! Sai em nome do Senhor Seja Jesus. repreendido. Ó Senhor, ouve o clamor da tua filha que chora, que derrama a vida na tua presença agora, que grita a ti por um socorro, que pede a ti por uma transformação na realidade da sua vida e no seu destino. Senhor, ouve a palavra, ouve a voz e a oração do teu filho que está clamando a ti, colocando nas tuas mãos a sua dependência, Faz assim, meu Deus. colocando nas suas mãos, Senhor, o seu destino e clamando a ti. Deus, faz o milagre. Quantos milagres já o Senhor já não operou neste lugar? Quantas pessoas já não chegaram aqui diagnosticadas com câncer e o Senhor neste lugar curou? Eu sei que o mesmo Deus que operou, Toda a enfermidade está sendo hoje, queimada aqui. está fazendo de novo. Toda a enfermidade está sendo mais uma queimada aqui vez. nessa noite. Que todo caroço desapareça agora. Em nome Toca do nos Senhor rins, Jesus. toca no pulmão, toca nas articulações, toca nos ossos agora, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade que seja repreendida nessa noite, que correntes malignas que atormentavam sejam repreendidas agora. Oh Deus, Senhor, é grande o número de pessoas que nos últimos dias têm tirado a sua própria vida. Mas nessa noite, neste lugar, esse demônio já foi repreendido no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo desejo de suicídio, todo demônio que manipulava a mente de pessoas que Em nome estavam do aqui, Senhor Jesus. tentando levá-las a dar cabo da sua própria vida. Hoje o Espírito está soprando. O Espírito Santo sopra neste lugar e sopra a vida. Receba a vida, receba a transformação, receba milagre, receba poder, receba a unção, receba a graça de Deus na sua vida. Se prepare. Se prepare. Gigantes estão caindo por terra. Gigantes estão caindo por terra. Eu creio. Sabe aquele gigante, minha irmã, meu irmão, aquele gigante que nessa noite pode ser uma dívida, pode ser um filho no vício da droga, pode ser um marido alcoólatra. Esse gigante já caiu por terra. Eu creio. Nessa noite. Eu creio. Em nome do Senhor Eu creio, Jesus. eu creio, Se eu tem creio, alguém eu creio. aqui nessa noite que crê no milagre, que crê na resposta, que crê na vitória, abra sua boca e dê o seu melhor glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta depois dessa mensagem tremenda com o pastor Márcio Prado. Uma palavra de Deus para o teu coração, você que assistiu, você que ouviu. Tenho certeza que foi abençoado nessa manhã de quarta-feira. Nós já estamos aqui na reta final, faltando apenas alguns minutinhos para terminar o programa e eu só quero me despedir de você, abençoar a sua vida, a sua casa, toda a sua família e lembrando a você que hoje à noite nós estamos na igreja, logo mais à noite em Maracanaú, na rua 1, número 2024, Cágado, Residencial 1 no Maracanaú. Pastor Márcio Prado pregando a palavra de Deus. Vem, traz a tua família, convida mais alguém, vem buscar a Deus. Sua vida precisa de uma mudança, de uma transformação, de um milagre, de uma cura. Você precisa estar na presença de Deus, clamando ao Senhor, buscando a Deus para que algo aconteça na sua vida, na sua família, para que Deus faça grandes coisas e mude esse cenário que você está vivendo.
Vem estar debaixo desse propósito no nome do Senhor Jesus. Hoje em Maracanaú, quarta-feira, 7h30. Amanhã, quinta-feira, é lá na Vila Peri, na Cônego de Castro, 19h20, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, cheiro no teu coração, fica na paz e até amanhã, quinta-feira, aqui na programação do Manhã de Bênção, tá bom? Quero, antes de me despedir, falar para você, se você quiser ser um patrocinador, está aqui conosco divulgando a sua empresa, a sua marca, o seu serviço, nós temos vagas para patrocinadores, tá bom? Então entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 859-9675-5511, que eu vou te explicar como é que você vai ter a sua empresa sendo divulgada no YouTube, na TV, no rádio, no aplicativo, nas nossas redes sociais, nas lives que nós fazemos, nas transmissões. Então, tudo isso, sua empresa sendo divulgada. Você ajuda a obra de Deus, nós ajudamos você. Você tem uma clínica, tem uma loja, tem uma farmácia, tem um pet shop, você realiza algum serviço, tem algum produto, quer divulgar com a gente? Entre em contato, 859-9675-5511 para ser um patrocinador, divulgador da sua empresa aqui na nossa programação, tá bom? Um abraço, fica na paz, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau! É isso aí, povo de Deus, e agora eu quero falar para você dos nossos patrocinadores, falando para você da Retífica RIC. Atenção, você que tem o seu carro e o seu carro está precisando de uma manutenção, está precisando de algum serviço na parte do motor, quero falar para você da Retífica RIC. Qualquer serviço no motor do seu carro, você precisa conhecer e levar o seu carro na Retífica RIC, porque é um lugar de confiança, qualidade, preço justo na Retífica RIC. Faz a parte toda do motor. Na Retífica RIC, eles são especialistas no motor do seu carro. Então, o serviço completo, bloco, biela, cabeçote, virabrequim, lá na Retífica RIC tem também peças de seguradora e cabeçotes à base de troca. Fazemos também a recuperação de cabeçotes, retífica de motores, solda em alumínio, tá bom? Solda em alumínio, você tudo encontra na Retífica RIC. Atenção, você que tem a sua oficina, você que é mecânico, você precisa mandar um motor para uma retífica de confiança, qualidade, confiança, você precisa mandar o motor aí da sua oficina, do seu carro, o serviço que você pega aí na sua oficina, manda os motores todos lá para a Retífica RIC, porque qualidade, confiança, credibilidade é na Retífica RIC, tá bom? Conheço o dono, é servo de Deus, é um homem de Deus e você pode deixar o seu motor lá tranquilo, porque o preço é justo na Retífica RIC, tá bom? A gente sabe que esse mercado é um tanto quanto complicado, por conta de os outros acabam pagando, né? Levando essa fama aí, mas na Retífica RIC você pode confiar, você deixa o seu carro lá, às vezes o seu carro aí já tem alguns anos aí de estrada, de quilometragem, né? Precisa fazer ali o cabeçote, precisa fazer a parte do motor completo, leva na Retífica RIC, olha o endereço, na Rua 10, 1448, Rua 10, número 1448, no Residencial 1 no Maracanaú. Residencial 1 no Maracanaú, na Rua 10, 1448. O telefone é 8603-1837. 8603-1837. Seu carro vai ficar novinho em folha, parte de motor. Você vai andar ainda muitos, passar muitos e muitos anos e andar muito aí no seu carro depois que você fizer o serviço na oficina certa. Parte do motor na Retífica RIC, tá bom? Rua 10, número 1448, no Residencial 1, no Maracanaú. Telefone 8603-1837, Retífica RIC.